Beleza, galera? Estamos chegando já com mais um R3M, Marcião. Beleza? Prazer, Renê. Prazer Mais é um meu. Mais episódio um aí. episódio aí no YouTube, já pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixe ativada a notificação e deixe o seu like Renê, muita também. gente pergunta, qual que é a vantagem de se inscrever no canal? Explica aí. Vantagem de se inscrever é saber um pouco mais sobre a área de segurança pública, com aqueles que fazem e já fizeram história no estado do Mato Grosso. E falando do estado do Mato Grosso, a gente fala de Brasil também. Então é muito importante você que gosta dessa área de segurança pública entrar, se inscrever para ouvir as histórias que nós contamos aqui com inúmeros profissionais dessa área. E assim, você que está inscrito é o primeiro a receber, não é isso? Sim, É quando ativa a notificado. notificação, sim. Ativou a notificação, pim, quando entra episódio novo, você já recebe aí a Então notificação. é só, inscreve, dá um cliquezinho aí, dá No um sininho like e dá um like. e compartilha esse link para os amigos, não é Com isso? certeza, compartilha Nossa com audiência quem você só quiser. que cresce graças a Ah, você. Obrigado mesmo, viu, de coração. E entra no Instagram nosso também, tá? @R3M R3M Vlog. Vlog. Entra no Instagram, siga-nos no Instagram, que lá tem todos os cortes pra você. Outra curiosidade, e o TikTok Renê. também, né? O TikTok, qual é o endereço, Luca, do TikTok é o mesmo? R3M Vlog no TikTok, que tem os cortes Outra também. curiosidade, o povo pergunta, o que é R3M? R3M, vamos decifrar de novo? Vamos? Ó, R, Renê, 3M. Renê Marcelo, Um Márcio M, Moreira. né? É, o Renê Marcelo é um M. Márcio Moreira mais 2. R3M. Então, Renê Marcelo, Márcio Moreira. E R3M. virou essa dupla aí que É. tem levado muita informação, casos intrigantes e curiosos, né? Da segurança pública do estado de Mato Grosso. Verdade. Faça então as honras da casa. Mais uma vez, você já é o nosso Cicerone aqui. E hoje nós temos o privilégio, né, de receber aqui o R3M. Ele, um profissional mais respeitado e experiente na área de medicina legal aqui do estado de Mato Grosso, Dr. Jorge Caramuru. Obrigado pela presença, Dr. Jorge Caramuru, por nos dar o privilégio, né, de contar a sua experiência mais de 32 anos como médico legista no IML, como diretor da Politec, enfim, vários casos intrigantes e bastidores da medicina legal. Nós vamos ficar sabendo agora através da vida e do profissional que é o Dr. Jorge Caramuru. Eu agradeço o convite, o meu boa tarde a vocês, um ambiente muito acolhedor, muito simpático, e boa tarde também para aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. E estou aqui, só espero que vocês sejam complacentes comigo. Não, nós seremos. Porque aqui o que nós queremos, doutor, é contar histórias. Contar histórias. Só isso. E a primeira pergunta de todo o podcast, todo mundo que senta aqui, é a seguinte: como é que a medicina legal chegou até você? Bom, eu formei em medicina, né? Formei fora de Cuiabá, que em Mato Grosso ainda não tinha curso de medicina. Né? Mas já pensava em ser médico desde criança? Sim, você já começou me encrencando, porque se não tinha faculdade de medicina em Cuiabá, imagina a idade que eu tenho. Não, que isso. Então, eu fiz faculdade de medicina fora e retornei. Retornei e sempre com essa visão de medicina legal. Durante o curso, me atraiu. Eu fui atraído pelo assunto medicina legal, mesmo porque a medicina legal me ajudava muito em cirurgia, porque a anatomia que eu estudava em medicina legal eu aplicava no vivo, né? Então, quer dizer, é uma coisa que atraiu, mas eu não podia parar. Então eu fui me aprimorando. Hoje eu tenho RQE em medicina legal, que é um registro de qualificação de especialista. E durante 32 anos militei na medicina legal do estado de Mato Grosso. Vaidade à parte, muita coisa que tem aí hoje a gente que começou, né? E estamos aí agora acompanhando esse pessoal novo que está entrando aí na medicina legal e indo em frente, né? Doutor, quando você assumiu a medicina legal no concurso, né, no estado, o IML, a sede era no centro da cidade. A sede do IML, ali no cruzamento da
Avenida Mato Grosso com a Rubens de Mendonça, tem um colégio ali. Colégio Fato. É. O IML era na rua de trás. E a população reclamava muito. Por quê? Por causa da localização ali. Né? Localizado ali, né? Naquela época a gente não tinha rede de esgoto em Cuiabá. A água corria beirando Sim. o meio-fio. Lavava os corpos. E reclamavam com razão, né? E se você levar em consideração que naquela época não se mexia com questões de saúde pública como se mexe hoje em dia, né? Se fosse hoje em dia nem chegava ali, né? Então precisava sair dali, a população estava reclamando muito. Em Cuiabá tinham 2 boates na região do Cochipó. A boate Sayonara e do lado da boate Sayonara tinha a boate Santa Rosa. Sayonara e Santa Rosa. O Santa Rosa fechou. E o IML acabou indo Para esse local. lá para esse local da boate Santa Rosa. E foi o IML, a identificação e a criminalística. Os 3 setores da polícia técnica foram para lá. E durante muitos anos a gente viveu ali. Até E ao que fundo tem um rio Cochipó, né? a gente ficava na mureta da boate ali, da ex-boate, que agora era o IML, apreciando o rio. Né? Quando não estava trabalhando, estava no horário de folga, ficava apreciando o rio. Até que alguém virou e falou assim: o IML está jogando cadáver, água de cadáver dentro do rio Cochipó. Naquela época o rio Cochipó era rio Cochipó, né? Naquela época, no domingo, as famílias faziam piquenique na beira do rio e tomavam banho de rio Cochipó. Sim. Água clara, água clarinha. E começou essa questão. E a imprensa me procurou. É verdade ou não é? Que tava jogando Que corpos. estava jogando restos de restos corpos, mortais. água Sim. após lavar os corpos. Que às vezes o corpo chega sujo no IML e antes do exame você lava ele. Literalmente lava. Né? E a imprensa me procurou. É verdade ou não é verdade? Aí eu tive que pensar rapidamente, né? Você tem que fazer o cálculo do risco. Né? Porque dependendo da minha resposta, eu poderia ser mandado embora ou poderia resolver a situação. Vocês queriam mudar de lá. Lógico, pô. Qual é o serviço especializado que não quer um local compatível para Claro. você trabalhar? Claro. No mínimo. Mais né? estrutura e Mais tudo. estrutura e tudo. Então era a questão do risco. Pensei rapidamente, qual é a resposta que eu vou dar? Posso ser mandado embora ou posso ganhar o local? Peguei e respondi, olha, não estamos jogando, mas ninguém está livre de um acidente. E aí foi manchete. Acidentalmente pode acontecer. Sim. E tinha um vereador na Câmara Municipal nessa época que mexia com essas questões. No dia seguinte, esse vereador desabou na minha cabeça. Se fosse só o vereador, tudo bem, mas a imprensa inteira desabou na minha cabeça. Aí eu passei por uns perrengues, por assim dizer, com a administração do Estado, mas acabou dando certo e nós ganhamos a sede Onde é hoje? Onde é hoje, ali vizinho do presídio do Carumbé. Ganhamos a sede ali. É uma sede mais moderna, hoje já está obsoleta, né? Mas uma sede mais moderna e com os devidos cuidados, inclusive com o que foi o motivo da mudança, que foi a questão do tratamento de água. Aquela sede ali vizinho do Carumbé tem um sistema de tratamento de água ali que é um negócio espetacular. E aí uma sede mais estruturada. Mais estruturada, né?
Na época da Copa do Mundo, chegou-se a fazer um projeto, né, para a construção de um novo IML, né? Aquele ali já, como eu te falei, aquele ali já tá obsoleto. Hoje, por exemplo, em medicina legal, a gente já tem determinados recursos e não tem condição de instalar lá. O avanço foi tão assim O avanço na medicina é muito grande. rápido, É né? rápido, você está entendendo? Então, quer dizer, hoje já tem muita coisa em medicina legal que, por exemplo, scanner corporal, que é um negócio que estamos começando a usar em medicina legal. São Paulo está muito adiantado nessa área de scanner corporal. Eu estou tentando trazer, acho que vou conseguir uma profissional de São Paulo para conversar com o pessoal do IML aqui em Cuiabá, para ver se a gente traz isso para cá. Eu aposentei e saí, mas não deixei de gostar. Não, eu ia perguntar isso. Mesmo aposentado, você continua ainda. Mesmo aposentado, eu continuo Contribuindo, né? acompanhando e contribuindo naquilo que eu puder contribuir. Claro. Doutor Caramuru, você citou aí a falta de infraestrutura inicial, né, das sedes, É. 2 mudanças que você passou até conseguir esse espaço onde hoje está a sede do IML. Mas quais foram os outros desafios que você enfrentou à frente da medicina legal enquanto esteve no estado? Olha, Márcio, um desafio muito grande. O IML era subordinado à Polícia Civil. O IML nunca teve recurso próprio. O IML sempre viveu de apresentar documento dizendo o que estava precisando, e o diretor, à época, resolvia Quer se dizer, comprar entrava no orçamento da Polícia Civil. no orçamento da Polícia Civil. Tá, Exatamente, tá. você está correto. E eu acabei indo em um congresso de bioética em Cuba, em Havana, mais precisamente. E lá eu conheci um médico espanhol. E fiquei sabendo que na Espanha a medicina legal é subordinada diretamente ao ministro da Justiça espanhol. Aí cheguei aqui, trouxe uma caixa de charuto de presente para o governador e fui lá conversar com ele. Fui lá bater um papo com o governador. Entreguei o presente, né? E conversei com ele sobre essa questão. Aí ele virou e falou assim: nós podemos até avançar nisso aí, mas eu preciso saber se não é inconstitucional, se não é ilegal. Você não vai querer botar a medicina legal de Mato Grosso vinculada no ministro da Justiça do Brasil, da União. Falei, não, mas ao secretário de Segurança é uma boa ideia. Peguei, eu tinha trazido o contato desse colega espanhol, entrei em contato com ele, ele mandou a lei para mim por e-mail. Eu contratei um tradutor, fiz a tradução, passei na PGE, minha irmã era procuradora, também já está aposentada, era procuradora do Estado. Passei na PGE para a PGE ver se tinha alguma irregularidade. A PGE falou que não tinha, eu levei para o governador. O governador consultou a assessoria dele lá, a assessoria também deu um parecer positivo e foi para a Assembleia e a Assembleia aprovou. E a perícia oficial do Estado de Mato Grosso passou a ser vinculada diretamente ao secretário de Segurança. Com isso, o aporte de recursos, que foi a sua pergunta, a sua e do Márcio, o aporte de recursos melhorou. Sim. Porque aí a gente fazia, antes de fechar o orçamento, a gente fazia a listagem do que a gente precisava, o planejamento para o ano. Então melhorou nesse sentido. Aí a gente entrou.
E nós temos também que contar, né? Nós não podemos esquecer que nós recebemos muito recurso de emenda parlamentar de um deputado federal à época que começou como legista em Cáceres, que é o Pedro Henry. O Pedro Henry começou como legista em Cáceres, depois foi eleito deputado federal e continuou ajudando a medicina legal. Ele aportou muito recurso aqui através de emenda parlamentar. Pelo que eu estou entendendo, vocês, quando entram no medicina legal, gostam mesmo. Apaixonante. É apaixonante. E você tem que desenvolver algumas habilidades lá. Você tem que ser um bom observador. Você tem que ser detalhista nos exames. Os livros de medicina legal, quase todos eles citam uma frase do professor Genival Veloso de França. O bom exame tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Tá? Então, o bom legista, ele tem que ser detalhista, ele tem que prestar atenção nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, para que ele possa fazer um bom exame. Porque você tem que levar em consideração que a medicina legal é auxiliar da justiça. É auxiliar. Sim. O médico legista diz de que morreu. Não quem matou, ou quem cometeu o crime. Sim, diz a causa da morte. Diz a causa, né? Ou diz as lesões no caso de ser uma lesão corporal. Tá? No caso de ser uma conjunção carnal, diz se houve ou não a conjunção carnal. Sim. Agora, a medicina legal não indica o autor. O autor é por conta da autoridade de investigação da Polícia Civil. Então, se você levar em consideração isso, então, à medida que você vai desenvolvendo esse olhar atento, meticuloso, aí começa a fazer você se apaixonar. Agora, é uma profissão que você tem que ter um imenso respeito pelas pessoas. Porque todo mundo que chega lá sofreu. Quem está deitado lá morto sofreu. E a família que chega lá atrás do seu parente morto está sofrendo. Sim. Então, você tem que desenvolver esse lado também, né? E atender não só o lado pericial, que é importante você fazer um bom laudo para não ser derrubado lá na frente. Sim. Senão chega lá na frente, seu laudo pode ser derrubado. Doutor Jorge Caramuru, vamos entrar em alguns casos que você esteve à frente. Caso Eiko Uemura, né? Morta em abril de 2009, encontrada jogada no abismo ali do Portão do Inferno, na região de Chapada dos Guimarães. E, como você falou, a autópsia foi fundamental para ajudar na elucidação desse crime, é isso? Até então tido como suicídio. Conta pra gente aí como que chegou até vocês. E esse caso aí foi complicado, né? O caso foi complicado. Ela foi enterrada, realmente, ali no cemitério ali no centro, cemitério da Piedade. E aí parece que o delegado daqui de Cuiabá, porque inicialmente começou a correr pela Chapada. Aí o delegado aqui de Cuiabá não ficou muito contente com o que saiu lá, requisitou a exumação aqui. Fui eu e na época eu acho que o doutor Dionísio, da Piedade, e retiramos o corpo, exumamos e levamos para o IML. E no IML, talvez eu fale aqui alguma coisa. Sim, No IML, nós encontramos uma fratura de mandíbula. Chegou para vocês como suicídio. Suicídio. Nós encontramos uma fratura de mandíbula. Bom, ela caiu de pé. Isso nós temos certeza. Caiu de pé. Né? Se foi jogada,
Quem jogou nós não sabemos, né? Mas caiu de pé. Ela tinha um corte enorme no E pé. assim, análise rápida, É, doutor. Quem se joga, né? Eu estou me jogando. Eu posso cair de pé também? Pode. pode cair de pé também, nada impede, né? Mas a questão é que ela tinha uma fratura. O que pegou foi que ela tinha uma fratura linear na mandíbula. Esse fez o diferencial Esse foi de o quem se joga. esse foi o diferencial. Como é que você se jogou, Márcio, caiu de pé e tem uma fratura na mandíbula? Olha, se você caiu de pé, o eixo de transmissão da força é o eixo da sua coluna vertebral. A mandíbula está fora do eixo. A propagação da onda não faz curva. A onda se propaga retilineamente. Você está entendendo? Então, o que aconteceu? E ela não tinha lesão de pele. Você podia virar para mim e falar assim, mas aí, na hora que ela bateu no chão, ela não virou e bateu o rosto numa pedra? Poderia ter acontecido. Né? Mas aí teria lesão. Aí teria que ter a lesão externa e não tinha. Então, esse foi o ponto-chave. Né? E aí nós colocamos como não mais como suicídio, né? Foi como homicídio. Uma né? reviravolta no caso. A reviravolta do caso. Aí entrou delegado de polícia, Ministério Público, né? Então, e aí o caso ficou por conta deles, mas nós revertemos o laudo inicial. E aí deu como suicídio. Como- Aliás, como homicídio. como homicídio. E encontrou algum desafio assim para elucidação, assim até mesmo para mostrar para a polícia, ó, que não foi mesmo suicídio? Não, Foi não encontramos não, viu, Márcio? Nós não tivemos assim um desafio, porque as lesões, a característica da lesão diz muita coisa. Tem um outro legista famoso em Campinas que ele disse uma coisa que é verdade. O cadáver fala. Se você olhar o cadáver detidamente, com a atenção que ele merece, com todos os requintes do bom observador, você vai acabar achando a causa da morte ali. Na observação. Na observação. Na observação você Entendi. acaba achando a causa da morte. Porque as lesões, elas não existe lesão igual. A lesão de unha, o arranhar de uma unha, não é igual. esse caso, né, doutor? Houve uma reviravolta, mas o autor do crime não veio a público. Isso eu não me recordo com sinceridade para te dizer, mas parece que não. Parece que não veio, não. Tinha suspeito na época, mas parece que não. Mas eu não me recordo com certeza. Outro caso também bem emblemático, uma jovem que foi encontrada pendurada, nua, em um campo de futebol no CPA 3 em Cuiabá. É o caso da Katsui, né? Essa aí, se eu não me engano, é a da pizzaria. Não, a Katsui foi encontrada morta no CPA 3. Da pizzaria teve outra. A que foi encontrada no CPA 3, ela foi dependurada depois de morta. Tá entendendo? Quiseram simular um suicídio também. Né? Pelo menos a ideia inicial é essa. Só que no exame ela tinha o joelho sujo de terra e tinha uma queimadura aqui no arco da mão direita. Isso indica o quê? No arco entre o polegar e o indicador. E ela tinha um ferimento de bala. E uma arma jogada no chão, perto dela. Então, eu acho que a teoria inicial que tentaram plantar foi que ela subiu, atirou e caiu. E caiu, né? Mas, no final das contas, a gente acabou provando que ela estava ajoelhada antes
de ser dependurada, Execução. né? Então ela estava ajoelhada. Por isso o joelho sujo de terra. Né? E a queimadura no arco entre o indicador e o polegar foi causada pela temperatura do cano da arma a hora que disparou. A temperatura é tal, de tal monta, queima. Eu tô só. Então ela tentou segurar, tentou desviar, tentou Sim, se defender. sim. Essa é uma lesão de defesa. Eu realmente errei. O nome dessa é a Juliane. Juliane Katsuya da pizzaria. Juliane, que foi morta numa pizzaria no bairro Barbado, né? É a Katsue. A Katsue. A Juliane que foi no CPA. Isso. Que é esse caso que você está falando. Então, Exatamente. nessa defesa, queimou, já pegou ali, é que a mão estava queimada. Ela tentou se defender. Tentou Foi uma lesão de defesa. E aí depois penduraram ela. E aí quando o senhor... A maldade é muita. Sim, não. A maldade sim, é muita. E aí que eu quero entrar. Por exemplo, quando o senhor recebe, né, uma pessoa, né, sua morte e tal, dessa maneira, desse montante. E a técnica? A gente fica, né, quer queira, quer não, a gente fica dá uma palavra aí mais. Quando olha uma pessoa, você fica tocado, fica Onde começar, né? perplexo com isso, né? Você precisa de um... Qual é a técnica? Você precisa de um histórico primeiro, né? Então, que a Polícia Civil encaminha. Né? Tá. A Polícia Civil vai no local, colhe o histórico. Esse também é um caso que até hoje ninguém foi preso. Também acho que não. Não tenho, a princípio não tenho era o namorado, ele chegou depois. Não tenho certeza, não consigo te afirmar isso. Então, você precisa primeiro de um histórico. Aí, se o corpo estiver sujo, você limpa o corpo, você lava o corpo, dá banho no corpo, né? A mesa de necrópsia, ela é cheia de roldana, ela não é uma mesa nem essa aqui. Ela é cheia de roldana, você pega a mangueira, lava, a água escorre e vai embora. E aí você lava, aí você começa a observar, começa a andar em volta da mesa, pensando entre o que está escrito na história e o que você está vendo ali, se bate. O olhar inicial é apontado pelo relato. Aí você vê, aí de repente você olha as lesões falando, ou tá muito boa, bate, e aí fica até fácil, ou então não. Já teve muito erro assim de relato no bater? Tem alguns, não é muito frequente não, mas tem bastante sim, né? Você pode, se você quiser botar numa percentagem aí, vai dar uns 60-40 por aí. De erro. De erro. Agora, na verdade, quem está ali no local conta a história que melhor lhe convém. Claro. Né? Se você está no local, você conta a história que melhor lhe convém. E quem está ouvindo, escreve. E aí a nossa função é ver se bate. Então, quer dizer, o erro não é assim um negócio prejudicial às apurações que você está procurando. Não é. O erro não é prejudicial. E essa coleta para o exame, né, para bater, como que é feito? Depende do que você está procurando, né? Se você está procurando, por exemplo, uma lesão hepática, você vai buscar um pedaço do fígado e manda para o histopatológico. Vai num saquinho lacrado, identificado, e aí você recebe depois o laudo. Tanto que às vezes o corpo sai do IML sem um laudo definitivo. Você colhe todo o material que você precisa e acaba liberando o corpo porque a família tem urgência. A família tem urgência. Às vezes você está lá, está no meio do exame, já tem político telefonando, já tem secretário de Estado telefonando, porque são pessoas que têm relacionamento
essas pessoas, e eles têm um acesso grande a todos os órgãos do Estado. Então, é normal você receber esse tipo de pedido. Às vezes você está no meio do exame, está Pedido para liberação do corpo. liberação. A família tem urgência. A família quer velar o seu morto, sepultar. Tal. E qual foi eu? E aí a gente faz o quê? A gente tira os fragmentos, colocam todos em envelopes etiquetados, lacrados, identificados, e você libera com um laudo provisório. E aí, a hora que chega os exames, você faz um encontro, né? E sai o laudo definitivo. Eu vou fazer uma pergunta, daqui a pouco eu ia fazer. Qual foi o maior período em que você ficou, né, analisando, observando para depois dar um laudo? Mas calma, daqui a pouco, porque agora é hora de eu agradecer aqui mais uma vez nosso grande e querido Val.Untar, que serve essas delícias pra gente. Mas é gostoso, ó. Val.Untar, tá? Eventos e gastronomia. Se você é afim de fazer uma festa, um jantar temático, enfim, olha aqui, ó, esse padinho aqui. Então, você tá afim aí de um jantar temático, uma festa, casamento, aniversário, enfim, o que você quiser, entre em contato com Val.Untar. Vou passar o zap dele aqui, 99995-8188. 99995-8188, Val, WAL.Untar, eventos e gastronomia. Combinado? Então tá aí pra você seguir, tá tudo na tela, e entra no Instagram também, @Val.Untar, e tem essas delícias na sua mesa. Posso fazer a pergunta aqui? Você quer falar alguma coisa? Deve. Não, eu queria saber o maior tempo que você ficou ali, observando, analisando, para dar um laudo. Olha, Já chegou, por exemplo, não, já chegou, por exemplo, assim, não, eu vou embora, eu vou dormir, eu volto amanhã para continuar, porque e chegar em casa e ficar pensando. não, isso é uma coisa que você não pode fazer em Entendi. medicina legal. Em medicina legal, a hora que você bota o pé fora do IML, você tem que deixar tudo lá dentro. Tudo lá dentro. Porque senão... Você conseguia? Eu conseguia. Porque senão, mentalmente, você não aguenta ser médico. Eu tive vários colegas que passaram em concurso e que chegou 4, 5, 6 meses depois, não, isso aqui não é para mim, eu não aguento. Entendi. Então, se você levar para casa, você está liquidado. Sim. A hora que você bota o pé fora, você deixa tudo lá dentro. Você volta no dia seguinte e recomeça. Como que você conseguia desligar? Assim? É fácil. Olha, São imagens chocantes. são imagens chocantes, são momentos de muita angústia que você passa ali dentro, mas você tem que treinar. No começo Isso só com o tempo que vai. Só com o tempo que você consegue. Você tem que ser persistente. No começo você não consegue, no primeiro dia você não consegue desligar, não. Sim. Mas com o passar do tempo, você consegue fazer esse tipo de situação. E o laudo que nós mais demoramos, eu pessoalmente mais demorei, foi de um juiz. Esse juiz foi morto. Caso Leopoldino. Eu não ia citar. Eu não ia citar o nome, Polêmico não. Caso. 3 vezes exumado, né, doutor? Eu não ia, não. A gente não tinha dúvida que era ele. Não tinha dúvida. Nós tínhamos o doutor Célio Spadassi, um odontologista. Odontologista. Tá. Não é só médico legista, tem o odontologista também. Ele fez um mapa da arcada dentária, ele fez um mapa perfeito. Você esteve lá no Paraguai, doutor? Não, eu não cheguei aí. O Célio foi. O Célio que foi. Para fazer esse exame. O Célio foi e o corpo veio, nós não tínhamos dúvida, né? Mas volta e meia surgia uma autoridade com dúvida, vai lá e exuma.
vai lá e exuma. Olha, teve ocasião da gente ir no final da manhã, Qual que é o melhor horário para fazer a exumação? quanto mais cedo, melhor. Na madrugada É, ainda? o cheiro é mais ameno. Tem vez que você tem que usar. Eu, por exemplo, usava Vic no nariz para não sentir o cheiro. Tem vez que você tem que pegar o Vic e Botar no nariz. botar no nariz para você não sentir o cheiro. Então, quanto mais cedo, melhor. Mas às vezes não dá para você fazer logo de madrugadinha, amanhecendo o dia. Então teve ocasião, né, lá de você chegar e ir lá de manhã cedo, exumar, 11 horas da manhã você estava chegando com o corpo em Cuiabá, porque ele estava sepultado em Poconé, e às 5 da tarde já tinha ordem de um juiz, uma instância acima, mandando levar de volta. Sepultar de novo. Sepultar de novo. Tirava para Caramba. fazer análise, nem dava tempo. Não dava tempo. Isso era no mesmo dia. A autoridade surgiu uma dúvida. Bom, aí de repente aparecia um e falava assim: eu vi ele vivo em tal lugar. Um lugar aí do Brasil qualquer. Vai lá, exuma de novo porque viram ele vivo. E isso foi ano. Doutor, o corpo estava carbonizado com tiro na cabeça. Parcialmente. Isso dificultou a identificação mesmo? Não, porque o dentista dele era ali na Miranda Reis. E o dentista nos forneceu o mapa, inclusive com radiografia panorâmica de arcada dentária. E o Célio foi lá e fez um molde da arcada dentária dele, um negócio espetacular para a época. Hoje se faz em 3D isso. Mas ele fez em gesso. Sim, sim. Ele fez em E gesso. mesmo com todas essas provas, não foram suficientes para convencer a justiça. Às vezes tinha autoridade que pedia, porque tinha alguma suspeita, queria um exame a mais. Às vezes tinha alguém que viu ele vivo em determinado lugar, e aí ficava nisso. DNA não existia. DNA, na época, estava começando. Tá. Estava começando. Né? Já se tinha alguma coisa de DNA. Mas a gente não tinha dúvida que era ele. Sim. Né? Por quê? Por causa da arcada dentária. A arcada dentária é um dos meios de identificação mais fidedignos até hoje. Doutor, e como foi lidar com o impacto psicológico, emocional, diante de um caso que teve uma repercussão nacional, né? Essa pressão, de um lado, justiça, família, imprensa, outras autoridades envolvidas. Márcio, quando você está consciente do que você está fazendo, né? Você sabe que você está fazendo certo, você não sente muito essa pressão. Você não sente. Eu não digo assim que seja uma pressão que bate. Não, você fica chateado porque o serviço se torna repetitivo. Quantas vezes nós tivemos que afirmar que era? Quantas vezes? Quer dizer, vocês tinham certeza. Certeza. Quantas vezes essa família foi transtornada por causa do pai dele? Ou é ou não é? É ou não é? é? Ou não é? É ou não é? Qual o transtorno dessa família? O IML, a Politec, dá apoio à família de uma dessas vítimas, por exemplo? Não tem estrutura. Não tem estrutura para isso, não. Mas você tem que atender bem. Eu acho que o servidor público está lá para atender bem. Ele ganha para isso. Sim. Desempenhar bem o papel dele. Então, se a família chega lá, você tem que atender bem. Agora, isso não impede você de pensar no transtorno que ele está passando pelo serviço que você está fazendo. Você está fazendo um serviço. Existe algum protocolo de comunicação do IML junto? Não existe. Você faz o laudo, a hora que fica pronto, você manda para a autoridade que requisitou. E essa autoridade é que vai conversar, que vai repassar. Então,
O único contato que nós temos com o familiar é na hora que ele vai no IML assinar uma declaração que ele recebeu o corpo. O corpo está liberado para ele, né? Os exames foram encerrados, você não tem mais perspectiva de perícia, a perícia foi encerrada, e aí você libera, né? Mas as coisas, que nem eu disse há pouco, né? Eu creio que no futuro, com a inteligência artificial, a medicina legal vai mudar muito. Vai mudar muito. Hoje, por exemplo, já se faz molde dentário, e nisso São Paulo e Rio estão à frente, 3D. Agora, desde quando o senhor pegou lá atrás, ainda ali perto do Colégio Fato, né, até virar Politec, hoje é uma polícia técnica. Meu querido, a coisa começou da seguinte maneira. Eu tinha um parceiro de plantão que era parceiro. Sim. Aquele parceirão, sabe? Que nem Márcio quando me convida para tomar vinho na Sim, casa dele, sim. né? Então, aquele parceirão. Um dia eu cheguei para ele e virei e disse assim, escuta, vamos começar a colocar anexo fotográfico no laudo. Tá? Aí você vê a jogada. A máquina era minha, o filme eu comprava com o meu dinheiro e a revelação eu fazia num foto em Cuiabá e o pagamento dessa revelação eu trocava por consulta no meu consultório porque a dona do foto era minha cliente. Ok. Permutão. Tá? Então, a gente fotografava, identificava e mandava. Aí, de repente, os delegados começaram a questionar. Mas por que só o laudo dessa dupla Que tem foto. que tem foto? Por que os outros não? E aí aperta daqui, delegado sabe apertar, pô. Aperta daqui, aperta dali. Apareceu o dinheiro para comprar máquina fotográfica, aí não era mais a minha, Sim. máquina fotográfica do Instituto Médico Legal, máquina fotográfica da criminalística que vai fazer o local, e virou rotina, e hoje é obrigatório, né? Ilustração fotográfica em todos os laudos. Então, quer dizer, a gente evoluiu muito, mas a gente brigou muito. Já teve muito embate assim com delegados? Sim, teve muito embate. Ele querendo rápido as coisas e eu, não é assim, calma, vai devagar. Se eu fizer rápido, você vai errar no inquérito. Qual que é o prazo mínimo? O prazo mínimo, em torno de 3 dias na época, não sei se hoje ainda permanece, mas era 3 dias. Mas você pode pedir prorrogação. Você pode pedir prorrogação. Se você não chegou a uma conclusão, você pode pedir prorrogação. A lei permite isso. Eu não sei se esse prazo permanece o mesmo ainda hoje. Mas na época era 72 horas. Mas você já chegou a pedir alguma prorrogação? Não? Várias. Várias? Várias. Inúmeras. É. Inúmeras. É o que eu falei para vocês no início. O legista tem que ser observador. Ele tem hora para começar, não tem hora para terminar. O bom laudo tem hora para começar e não tem hora para terminar. Essa é a grande... Doutor, o caso lá da jovem que foi morta, facada, né, e queimada dentro do forno de pizza. Conta pra gente aí essa dificuldade para elucidar a identificação dessa jovem. E essa aí a gente não identificou. Nessa época o DNA já funcionava muito bem, maravilhosamente, né? Mas a gente foi lá, nós encontramos uns pingos de sangue no chão, nós recolhemos esses pingos de sangue e a mãe dela forneceu o material biológico dela.
Então, o material biológico da mãe foi compatível com aquele pingo de No sangue chão. que estava no chão. Mas aí, diante disso, você pode afirmar que a cinza que estava dentro do forno Sobrou era só ela? cinza. Só cinza. A gente não conseguia separar a cinza da madeira, da Sim. lenha, Do da cinza do corpo. corpo. A gente tirou um saco desses 50 litros, desse Aham. saco plástico, cinza. Né? Aí você fala assim, bom, mas o pingo de sangue do chão é compatível com o sangue da mãe. Não. O fato de ser compatível significa o quê? Que ela teve naquele local. Mas você não pode afirmar que é quem está dentro do... Meu Deus. Entende? Sim, A claro. minúcia, A complexidade. a complexidade da coisa. Claro. Você fala, não, ela passou aqui. Ela passou Ela aqui. teve aqui. Pode até ter cortado o dedo e ido embora. E ido embora. Caramba. E essa nós não conseguimos identificar. Conseguimos identificar. Porque só recolhemos cinza, a gente não sabia se era orgânica ou se era de origem vegetal, lenha da... E Sim. na época, inclusive, a imprensa notificou que houve a recusa da liberação do corpo, não é isso? E a família estava pressionando. A imprensa noticiou isso, né? Isso ganhou uma repercussão muito grande. O IML ficou como vilão. O IML não queria entregar o corpo para a família e não era isso, é que a gente não tinha corpo. Não tinha Na cor, verdade, nem a gente, cinza. a gente tinha um saco de cinza. Mas de cinza que não sabia o que... Não sabíamos o que era. É. O E aí, IML aí a justiça entrou na parada? aí teve um juiz, se eu não estou me enganado, o juiz mandou entregar. Tá entendendo? E Mandou entregar o quê? Os a restos. cinza, Ah, a cinza. Tá, A cinza. Não era o entendi. corpo, né? É, a cinza. que Tá, em tá. teoria, Entrega esse seria o saco aí de 50 em teoria litros aí. era isso. É. Né? E aí a mãe foi lá, foi com o oficial de justiça, né? E a hora que ela viu aquilo ali, viu, você vê como é que a coisa é tão assim deprimente, né? Uma mãe sofrendo, querendo o corpo da Sim. filha para enterrar. Era isso que ela queria. Era isso que ia felicitar o coração dela, Apaziguar um pouco. Né? apaziguar um pouco. Aí a hora que ela viu aquele saco, ela falou: não é. Essa não é minha filha. Não é minha filha. Eu falei: é o que nós tiramos de dentro do forno. É o que foi tirado de dentro do forno. O sangue que a senhora forneceu à amostra não significa que é ela que está dentro do forno. Doutor Significa Caramuru, que ela o passou corpo ali. passou a noite sendo queimado no forno, foi isso? Passou a noite lá dentro do forno. E aí ela não quis levar Saco de o cinza. saco de cinza. Aí, como o oficial de justiça estava lá presente, a gente lavrou um termo na hora e ela assinou, e o IML ficou como fiel depositário daquelas cinzas. E nesse caso, quando está só a cinza, quais são os métodos e tecnologias utilizados para identificar? Hoje não tem ainda. Não tem ainda. Ou seja, se não tiver uma câmera que mostre que aquela pessoa passou por ali, vai achar... A pessoa foi jogada lá, né? Porque passar por ali... Não é a câmera É. mostrar que está passando ali, é a tem- câmera mostrando o evento. o cara Sim. jogando lá dentro. né? jogando e tal, É. não vai identificar nunca. Não. Cinza não fornece DNA. Pois É um caso bem aprendendo, emblemático mesmo, E viu? como o Jorge disse, olha, tem um pingo de sangue aqui, mas ela pode ter vindo aqui, cortado a mão, pôs a pizza fora. Bora. E aí? E o sangue que tá aqui é complicado. Esse foi o mais complicado do senhor? Esse a gente não. Foi o único? Ou O teve... Eu lembro, isso foi. Doutor, o teve único. um caso também de Jaciara, né? Que um homem chegou no IML com a mulher na carroceria do carro, pedindo laudo. Esse aí foi. É um caso também. Esse aí, inclusive, ele tentou me corromper.
né? O doutor tá Corromper. baixando a cadeira do doutor Não, ali. não tá baixando, eu não. pedi pra Não, subir, eu é. que tô, Ah, eu tá. que tô É. me acomodando É. aqui. Chegou a corromper, doutor? Tentou, Tentou. né? Ele chegou lá era um sábado à tarde, ele chegou numa caminhonete Pampa lá com um corpo de uma mulher enrolada numa lona preta. Aquela lona de plástico na caçamba da Tá. caminhonete. E pedindo pra gente dar um atestado de óbito pra ele, minha mulher morreu em casa, tal, e eu queria um atestado de óbito. Pô, enrolou ela num saco, botou na Eu carroceria. queria Que um doido, atestado de cara. óbito para poder enterrar É. minha mulher. Virei para ele e falei, meu amigo, não é assim que funciona. Se a sua mulher foi morta em casa, primeiro, ela estava morta em casa, primeiro que você já errou, que você não podia ter removido ela do local. É isso. Já começa por aí. Mas já que você removeu, agora você vai lá na delegacia de polícia, registra a ocorrência, o delegado vai mandar para cá e nós vamos fazer a necrópsia dela. No final da necrópsia, você vai receber a declaração de óbito. Ah, mas eu não quero que corte minha mulher, então. Ué. Não tem saída. É. Aí ele resolveu ir no delegado. Foi no delegado, o delegado requisitou a necrópsia. A hora que a gente abriu o estômago da mulher, inundou a sala de cheiro de inseticida. Aquele inseticida de lavoura. Sim. Tomou conta do ambiente da sala. Aí retiramos um fragmento do estômago, mandamos para exame, fechamos e fornecemos para ele uma declaração de óbito como causa indeterminada, enquanto a gente esperava a volta do exame do estômago. Confirmou, né? E aí foi envenenada. Ela foi envenenada. Foi envenenada. Entendeu? Aí me parece que depois ele acabou indo a júri, aí eu já não tenho certeza. Tá, e quando ele desses sabia detalhes. que saiu lá do envenenamento, aí onde ele tentou... Na hora que eu mandei ele ir pra delegacia, ele pegou um cheque, um talão de cheque. Na época não tinha Pix, não tinha boleto, nada disso. Era papel. Ele pegou um talão de cheque, assinou e me mandou eu preencher. Preenche. Eu virei e falei, se você fizer isso de novo, você vai ter a mulher morta e você preso. Presta atenção no que você está fazendo. E aí você vai ter a mulher morta e você vai preso. Não, como foi depois? Aí guardou o talão de cheque, acabou sendo preso mesmo, mais uns dias depois. Mas aí, que coisa, que loucura. O cara levar a mulher, velho. Enrolada numa lona preta na caçamba da Pampa. Doutor Caramuru, houve outras tentativas assim de sono, de tentar... Olha, Márcio... encontrar laudos, comprar laudos, enfim. Se você não for uma pessoa muito centrada, cabeça muito boa, você faz muita besteira lá, porque oferta direto. Tá entendendo? Oferta direto. Eu passei 32 anos lá dentro. Fui administrador da Politec, fui administrador do IML e fui plantonista também. E em 32 anos você não encontra, nem no período de gestão, nem no período de plantonista, qualquer situação de propina, de suborno dentro do IML, nada disso. Doutor, eu sei que vocês desenvolvem técnica para trabalhar, porque como no meu caso eu faço cadeia, e o cadeia traz aí várias notícias, e as pessoas perguntam, Renê, mas como é que você consegue fazer um programa onde traz tanta coisa ruim, tanta morte, tanta... E eu costumo dizer isso, olha, quando eu saio do cadeia, saio da TV, não levo nada para minha casa. E tô aí há 30 anos fazendo essa área aí de polícia. Como é que vocês desenvolvem quando é criança? Há uma diferenciação criança e adulto? Porque criança choca mais, né? Muito, muito. Você fazer exame de criança
eu já cheguei a chorar examinando. Mas você é obrigado, Sim. tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu examinei uma criança que tinha, e eu só consegui contar porque eu peguei um pincel atômico e fui riscando. Essa criança tinha mais de 50 marcas de queimadura de cigarro. Meu Deus. Esse dia eu chorei. Esse dia eu chorei lá. Cigarro. Cigarro. A mãe, Apagava o cigarro na criança. criança com Você mais. lembra a idade da criança? Que tem em torno de 4 a 5 anos. Meu Deus. Eu fui no júri dessa senhora. Pera aí, essa criança morreu do quê? Essa criança morreu por maus tratos. Maus tratos. De Ela, apanhar. ela deu entrada. Na hora que ela viu que a criança ia morrer, ela maltratou tanto a criança que a hora que ela viu que a criança ia morrer, ela levou a criança para o pronto-socorro de Cuiabá, que funcionava ali na General Vale. A pediatra que atendeu, muito esperta, muito ligada, muito boa profissional, viu aquilo ali e chamou a polícia. E aí a criança já estava morta lá no pronto-socorro, a polícia encaminhou para o IML, mais de 50 marcas de queimadura. Meu Deus. Né? Ossos fraturados. Ossos fraturados. Eu coloquei no laudo como meio insidioso e cruel, porque Sim. a continuidade repetida de sofrimento que você causa em uma pessoa é o que caracteriza o método insidioso e cruel. Sim. Né? E eu fui no júri dela. Eu fui no júri dela, fui testemunha no júri dela. O juiz sempre chama a gente de testemunha. Na verdade, a gente não vai como testemunha, porque nós não vimos, o perito não viu nada. A gente vai lá para fazer esclarecimento de perícia. É o que você disse no início, dá a Você causa, dá a não causa. diz quem matou. Né? Mas eles chamam a gente de testemunha, apesar de não ser. Né? E olha, eu estava assim tão indignado, que o juiz perguntou para mim se queria que ela saísse da sala, porque eles sempre perguntam, quando você vai depor, para te preservar, eles sempre perguntam antes se você quer que tire o acusado da sala. O réu. Olha, estava tão indignado ainda, mesmo alguns anos depois, eu falei, não, pode deixar ela aí. Não sou nenhum super-homem, tenho medo como todo mundo tem, mas a indignação era tanta que eu falei, não, pode deixar ela aí. E repeti tudo que eu escrevi. Então, a crueldade mais espanta é a crueldade. A crueldade, ela não tem limites, não tem como você determinar quem que é. Essa pessoa é cruel, essa aqui é menos cruel. E isso aí, pra mim, isso aí tem psicopatia envolvida, porque ninguém em sã consciência vai fazer uma coisa dessa. Uma pessoa indefesa, né? Defesa. Uma criança indefesa. Bom, deixa eu fazer mais um agradecimento. Calma aí, Márcio. Um agradecer ao pessoal da LAC, né, que cede esse espaço aqui pra gente, para que nós possamos gravar aqui o R3M Vlog. E se você vai fazer algum concurso, olha, eu tô querendo carreira, fazer um concurso, tal e coisa e tal, procure a LAC Concurso, porque a LAC é a escola que mais aprova em concursos, não só no Mato Grosso, mas no Brasil inteirinho, tá? Entra aí, lacconcursos.com.br ou então no Zap 99921 1041. 99921 1041. LAC Concursos, está na tela aqui.com.br. Faça o seu concurso e seja feliz. Ô Jorge Caramuru, olhando assim para trás, né? Como que você vê sua contribuição para a resolução desses casos aí, alguns? Olha, Márcio, eu falei aqui no início que a medicina legal é ajuda, é um braço de ajuda da justiça. Então, eu não compactuo
com esse tipo de situação, apesar de ter convivido 32 anos, né? Então, eu acho que o mundo tem despertado para essas questões de maltratos, de assassinatos e outros tipos de crueldade, né? Então, o mundo tem despertado para isso. Eu, há 32 anos atrás, eu já não compactuava, eu nunca compactuei com isso. Então eu fico muito feliz em ter contribuído para que algumas dessas pessoas que fazem, que têm esse tipo de procedimento, que isso para mim é indecente, é imoral esse tipo de procedimento, pagasse pelo que fez. Eu acho que isso é uma coisa que me conforta, né? Eu fiz uma coisa que ajudou a punir alguém que tenha feito uma maldade. E aí você tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque o legista, se ele errar, ele manda um inocente para a cadeia. Se ele errar. E se ele acertar, ele vai ajudar o juiz a determinar a pena de um culpado. Como que esses casos impactaram a sua visão sobre criminalidade e a justiça? Olha, a justiça é uma coisa, a criminalidade eu acho que é outra. Eu vejo uma criminalidade crescente, né? Já vi várias entrevistas do governador reclamando das leis. E eu concordo com ele. Eu acho que a criminalidade cresce à medida que a lei e a justiça se abranda, né? Já vi entrevistas de policiais militares graduados reclamando que ele prende um bandido, a lei solta. No dia seguinte, na audiência de conciliação. De custódia. Famosa enxuga-gelo, né? Eu chamo a audiência de soltódia. Então, quer dizer, eu faço uma diferença entre justiça e criminalidade, né? Justiça é quando você faz quem cometeu o erro, quem cometeu pagar pelo erro que cometeu, né? E a criminalidade vem devido à lei branda, desigualdade social, falta de educação, saúde, enfim, políticas públicas que às vezes não chegam também. E aí a criminalidade cresce. A essas pessoas. Antes de ir embora, que nós já demos uma hora aqui, eu queria fazer mais uma pergunta. É uma pergunta que todo mundo sempre coloca hoje nas redes sociais. O corpo, depois tá morto, ele emite som ainda? Não. Então aquilo lá é tudo conversa. Tudo conversa fiada. Tudo fake news. Não, porque os caras põem que ainda dá um suspiro, dá um... Nada. Há uns tempos atrás correu uns filmes, o Márcio deve lembrar, eu acho que você não. Há uns tempos atrás correu uns filmes aí no WhatsApp de umas portas batendo à noite no IML. No IML, eu lembro. Você lembra, né? Eu lembro. Foram lá, tiraram o vento, tiraram o vento do lugar, a porta parou de bater. Mas você nunca encontrou assim uns barulhos? Nunca encontrei barulho nenhum. Nunca teve medo de entrar sozinho? Nunca vi assombração nenhuma. Né? À noite, dormindo, ninguém pegou no seu pé. Ninguém pegou no meu pé, nunca aconteceu isso, né? Eu tinha um delegado de polícia, amigo meu, já falecido, muito amigo. Ele chegava em casa, colocava a chave na fechadura, abria a porta e gritava o nome da esposa. Se a esposa não respondia, ele fechava a porta e voltava pra rua. Pô. Que isso? Com medo. Não ficava sozinho em casa de jeito nenhum. Da DHPP? Não. Já é especulações, vamos chegar no nome. O jornalista já quer dar aquela... Eu falei que ele já morreu. Então. Não entrava dentro de casa? Não entrava. Caramba, não entrava. Cara. Não ficava sozinho, mas de maneira nenhuma. Que coisa, imagina se fosse médico legista. Então. Imagina se fosse médico legista. E onde que você encontra essa inspiração para manter essa paz, essa serenidade?
Márcio, música. Música, Música. preferência. Música. Todo velho é roqueiro, pô. Do roqueiro. É. De Todo bater o- velho é roqueiro. De bater o cabelo, né? Eu não escuto Anitta, não escuto Pablo Vittar, eu não escuto. Tem Eu bom também gosto. consigo. Agora, se você botar um Pink Floyd, eu passo o dia inteiro escutando. Pô. Olha aí, tem bom Música, gosto. É, viu? claro que É, tem. eu bom. sou assinante de um streaming de música e no final do ano vem o resumo, seu resumo do ano. Eu escuto 4.000 horas, 5.000 Só de horas rocks? de música por ano. Ah, Por ano. acompanhado de um bom vinho. De Sempre, preferência, né? Sempre, de né? preferência. Num dia você lava a coronária direita com vinho, no outro dia você lava a coronária esquerda. Bom, gente, demos aí o Muito nosso bom. tempo, Marcião. Doutor Jorge, obrigado pela sua participação aqui no nosso R3M mais uma vez. Não, quero que você volte para contar mais história Eu aqui. só tenho a agradecer, uma tarde agradável, né? Vocês até que não me pressionaram Não, muito, né? Aqui é para contar história. E eu agradeço o convite. Nós que né? agradecemos, doutor Jorge E Caramuru. É um prazer ter agradeço, você, viu? agradeço a quem nos assiste pela paciência de me assistir contando história. Não, aqui. mas essas histórias todo mundo quer saber. Mano, velho, bora? Bora. E se Bora. você aí gostou das histórias vivenciadas pelo Dr. Jorge Caramuru nesses 32 anos aí como medicina, né, na medicina legal, compartilha. Pega esse link, manda pro seu amigo, pra sua tia, seus Pra quem você familiares quiser. aí, pra quem você quiser. E deixe seu like. E dá o Deixa like seu like pra aí. que o nosso R3M continue alcançando mais e mais pessoas. Até a próxima.